Uma cidade é ameaçada pela presença de Trolls. Esses monstrinhos se alimentam de humanos e um homem quer eliminá-los para se tornar um homem rico. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Assista até o final e descubra. Durante uma noite chuvosa, vemos um Troll correndo com um bebê nos braços. Esse Troll é de uma espécie de Trolls que vivem dentro de caixas. Ao fundo, conseguimos ouvir um homem gritando pela vida de seu filho. De repente, vemos que um homem chamado Snatcher veio falar com o líder da cidade. Snatcher diz que um troll de caixa acabou de levar uma das crianças da cidade. Segundo ele, a essa hora com certeza o pequeno jovem já teve toda a carne de seu corpo removida. Entretanto, parece que o líder da cidade não dá muita atenção para isso e diz que vai conversar com ele na manhã seguinte. Snatcher então diz que depois de levar todos os jovens, os trolls vão voltar para comer todo o queijo da cidade, e isso faz o líder se estremecer. Sabendo que Snatcher é o exterminador de pragas da cidade, o líder implora para que ele dê um jeito nisso e diz que irá pagar o quanto ele quiser. Só que Snatcher não quer dinheiro, ele quer um chapéu branco assim como o do líder da cidade. Acontece que um chapéu como esse só é dado para os mais nobres da cidade. O líder não quer dar um chapéu como esse para Snatcher, pois sabe que ele não é nascido na nobreza. Mas assim que o homem diz que logo todo o queijo da cidade irá sumir, ele muda de ideia. Se Snatcher eliminar todos os trolls e trouxer a prova de que fez isso, ele ganhará um chapéu branco e se tornará da elite da cidade. Nesse momento, o exterminador promete que irá acabar com todos os trolls. Acontece que essa é a cidade do queijo, e por isso o líder se importa tanto com seu precioso queijo. Em seguida, vemos Snatcher passando pelas ruas da cidade e mandando todos os moradores se esconderem. Segundo ele, a partir de agora existe um toque de recolher. Pessoas que ficarem à noite na rua serão devoradas pelos trolls. E ele está ali para evitar que isso aconteça. Enquanto passava por uma das ruas, vemos que alguns trolls saíram de dentro do esgoto. Eles estão varrendo a cidade à procura do que se alimentar. Percebemos que eles realmente vivem dentro de caixas e por isso são conhecidos como os trolls da caixa. Eles passam pelas ruas da cidade e pegam tudo que acham valioso. Os pequenos monstrinhos não param nem um segundo. Um deles encontra um antigo relógio despertador no lixo. Entretanto, esse relógio não funcionava, mas o astuto monstrinho conseguiu consertá-lo rapidamente. Assim que ouviu o barulho desse despertador, outro troll apareceu e o tirou da mão dele. O primeiro troll então foi procurar por outras coisas e encontrou um ursinho de pelúcia com um mecanismo que tocava uma canção de ninar. Ele ficou distraído com essa canção e o outro troll mais uma vez tentou tomá-lo da mão dele, só que dessa vez ele foi mais rápido. De repente, eles ouvem um barulho e todos se escondem dentro de suas caixas. Acontece que Snatcher estava chegando junto de seus funcionários para eliminar o mal da cidade. O homem explica para seus funcionários que tantas caixas juntas no meio da cidade à noite só pode significar uma coisa: trolls. A fim de ajudar a cidade, os homens começam o serviço e pegam todas as caixas com os trolls dentro. Alguns trolls, entretanto, tentam correr e fugir dos homens, e vemos que dois deles conseguiram chegar primeiro até os esgotos onde moram. Em seguida, vários outros também os acompanharam. Ao entrar em sua toca, percebemos que eles tinham diversos tipos de dispositivos construídos por eles. Eles devem ter demorado muito tempo subtraindo tudo da cidade para construir todas essas grandiosas máquinas. Depois disso, um desses trolls, conhecido como Peixe, vai procurar por um outro chamado Ovos. Acontece que eles se identificam pelo símbolo que está desenhado em suas caixas. Ele pergunta para o primeiro troll que não sabe, depois para o segundo que também não sabe e o terceiro também não. Já o quarto consegue indicá-lo a direção correta. Assim que Peixe vai até lá, percebemos que esse troll chamado Ovos, na verdade é um pequeno ser humano. Peixe trouxe aquele ursinho de pelúcia para ele. O pequeno jovem, entretanto, tem uma natureza bem característica dos trolls. Ele apenas se interessa pelo mecanismo que toca músicas dentro do ursinho de pelúcia. Ele e o Peixe gostam muito da canção que esse mecanismo reproduz. De repente, o grande relógio construído pelos trolls no meio de sua caverna para. Acontece que chegou a hora de dormir. Todos os trolls então se juntam no meio da caverna e formam uma grande pilha de caixas. Eles
eles vão se preparar para dormir durante o dia. Peixe e Ovos também se juntam a eles. No dia seguinte, é Ovos quem acorda todo mundo. Vemos que ele e Peixe se divertem muito tocando instrumentos musicais feitos por eles, correndo pela caverna dos Trolls e até mesmo ouvindo música que subtraíram da cidade. Além disso, eles se alimentam de diversos tipos de insetos. Os dois seguem essa rotina por muito tempo e os anos se passam, até que Ovos se torna um jovem adolescente. Mesmo assim, ele e Peixe continuam se divertindo muito junto dos outros Trolls. Todas as noites, eles usam um mecanismo que os suga para a superfície da cidade, para assim coletar tudo que encontram de valioso pelas ruas. Em uma dessas noites, vemos que os homens apareceram para capturar os Trolls. A princípio, Ovos quer ajudá-los, porém, Peixe não o deixa fazer nada. Segundo o pequeno Troll, a melhor escolha é se esconder. Ovos então tem que observar enquanto seus amigos são levados pelos humanos. A cada dia que passa, a pilha de caixas onde os Trolls dormem diminui. Conseguimos ver nitidamente que Ovos está muito preocupado com essa situação. Em mais uma noite, enquanto passavam pela cidade, Peixe, Ovos e um outro Troll que se chama Sapato foram avistados por uma jovem. Com medo deles, pois sabiam que os Trolls se alimentam de humanos, a jovem correu para avisar seu pai. Acontece que ela é filha do líder da cidade. Porém, o homem estava em uma reunião com os outros nobres da cidade. Eles têm um apreço gigantesco por queijo e o consideram mais valioso do que o próprio dinheiro. Esses homens conversam sobre o gosto de diversos queijos e também sobre importantes decisões da cidade, como abrir uma nova escola para os jovens. Só que eles preferem pegar o orçamento dessa escola para comprar mais queijo. Em seguida, eles se lembram que amanhã é um feriado na cidade, o dia da lembrança do bebê Trubshaw, um dia criado para celebrar a memória do bebê que foi levado pelos Trolls. O líder, entretanto, está mais ansioso para ver a apresentação da Madame Frufru. O homem aparentemente é seu maior fã. Do nada, sua filha Winifred o chama. Ele se assusta e vai ver o que aconteceu. A jovem diz que acabou de ver Trolls por sua janela, porém o homem não dá atenção. Ele só pensa no queijo. O homem então pediu para que sua filha levasse o chapéu para ser lavado por seu mordomo. Ele não quer saber do que ela tem para falar. Irritada, a jovem pegou o chapéu e o atirou pela janela. Só que logo depois ela se arrependeu, pois sabia que seu pai iria a pôr de castigo. Sem outra opção, ela teve que sair de casa durante a noite para buscar esse chapéu. E de repente, levou um susto ao ver um jovem durante a noite. Em seguida, ela levou um susto maior ainda ao perceber que esse jovem saiu correndo com os Trolls. Snatcher e sua equipe apareceram para tentar capturá-los, e ele aproveitou essa oportunidade para pegar o chapéu do líder e levá-lo para ele. A pequena Winifred com certeza irá ficar de castigo. Assim que Snatcher entrega o chapéu para o líder diz que não é qualquer um que pode colocar as mãos em um chapéu branco como esse, apenas quem é da nobreza ou muito rico. Snatcher então o lembra do acordo que eles fizeram anos atrás. Se ele destruísse todos os Trolls da cidade, seu chapéu branco seria garantido e ele poderia entrar na sala de prova dos queijos. O líder, entretanto, desconversa e pergunta onde ele encontrou seu chapéu. Snatcher então diz que o encontrou do lado de fora junto de sua filha. Em seguida, o homem vai embora. Enquanto isso, vemos que os Trolls ainda estão correndo dos funcionários de Snatcher. Eles tentam de tudo e até mesmo fazem uma manobra perigosa com suas caixas através dos telhados das casas. Felizmente, eles conseguiram chegar ao esgoto, só que no último instante, Peixe foi capturado pelos homens. Eggs tentou de tudo para segurá-lo e puxá-lo de volta, mas não conseguiu. A partir daí, vemos que ele ficou muito triste, pois seu melhor amigo, que ele considerava como um pai, foi levado dele. O jovem não sabe que é um humano, ele acha que é um dos Trolls. Entretanto, ele não consegue entender como os outros Trolls conseguem seguir suas vidas e dormir de maneira despreocupada, sabendo que todos os seus amigos estão sendo levados pelos humanos. Preocupado com Peixe, Ovos decide fazer alguma coisa. Ele tem uma ideia. O jovem se veste como um humano normal e no dia seguinte vai para a cidade procurar por Sapato. À primeira vista, o jovem fica aterrorizado com todas as pessoas andando pela cidade. Ele se assusta com tudo de diferente e do nada chega ao show da Madame Frufru. Lá, o líder da cidade e sua família já esperavam para assistir ao show. A Madame Frufru
Tru irá contar a história do dia que o bebê Trubshaw foi levado pelos Trolls. A filha do prefeito irá interpretar o bebê. De repente, a mulher, que parece um pouco estranha, começa a cantar uma música. Nessa música, a mulher conta que os malignos Trolls levaram o bebê Trubshaw e seu pai para se alimentar deles. Durante a canção, ela diz que os Trolls são seres muito malvados, que nunca param de se alimentar de humanos e irão fazer de tudo para destruir a cidade. Ouvindo essa canção, Ovos não entende o que está acontecendo. Ele viveu toda a sua vida com os Trolls e sabem que eles não se alimentam de pessoas e não fazem nada de mal. Assim que ele vê Winifred nas ruas, o jovem decide segui-la, pois ele também a viu naquela noite. Assim que os dois se encontram, a jovem acha que ele havia sido levado pelos Trolls e freneticamente ela começa a dizer todas as coisas que os Trolls devem ter feito com ele. Assustado, pois não está acostumado com humanos, Ovos acaba a mordendo. Ele então diz que precisa saber onde é o lugar onde os exterminadores se escondem. Ainda assustada com a mordida que levou, Winifred diz para ele o endereço do local. O jovem então corre para lá e ela vai atrás, pois quer saber o que está acontecendo. Enquanto isso, vemos Snatcher e seus funcionários no local onde eles se escondem. A todo tempo, enquanto conversam, percebemos que dois desses funcionários sempre se questionam sobre o que eles estão fazendo. Os dois não conseguem se decidir 100% se o que eles fazem é certo ou errado. De repente, Snatcher pede que eles tragam um pouco de queijo para que ele coma. Os funcionários ficam assustados. Aparentemente, sempre que Snatcher come queijo, algo de ruim acontece. Os funcionários até mesmo enrolam bastante para dar o queijo para ele, mas o homem insiste, e assim que ele coloca um pouco desse queijo na boca, percebemos do que os funcionários estavam com medo. Snatcher começa a ter reações alérgicas imediatamente, e um dos funcionários vai preparar o remédio para ele. Esse remédio são diversas sanguessugas para sugar toda a alergia do corpo dele. Além de ficar com o corpo todo inchado, Snatcher também começa a alucinar. De repente, vemos que Ovos chegou até o local para resgatar seu amigo Sapato. Enquanto Snatcher e seus funcionários estão distraídos, pois ele está alucinando, Ovos consegue retirar Sapato de dentro de sua gaiola e levá-lo para o teto do local. Mas depois que os funcionários jogam as sanguessugas no rosto de Snatcher, ele volta ao normal e decide ver como está o seu projeto. Esse projeto ficava no andar de baixo do local onde eles estavam. E assim que os funcionários abrem o alçapão, percebemos a verdade. Ovos e Sapato veem que todos os seus amigos Trolls estavam presos lá embaixo, construindo alguma coisa. E também tinha um homem estranho junto deles. Ovos e Sapato ficaram muito felizes ao perceber que seus amigos estão vivos. Porém, Snatcher e seus funcionários avistaram os dois. Eles então foram atrás deles. Ovos conseguiu empurrar Sapato para fora e depois tentou de tudo para escapar dali. Em uma tentativa desesperada, Ovos disse que os Trolls não ferem ninguém e pediu para que Snatcher os libertasse. Só que o homem não iria fazer isso, pois precisava deles para completar seu plano. Sem eles, o homem nunca conseguiria seu chapéu branco. Em seguida, ele chamou Ovos de bebê Trubshaw. Do nada, a filha do líder da cidade apareceu no local. Ela ouviu tudo o que ele falou e descobriu que Ovos na verdade era o bebê Trubshaw e nunca havia sido devorado pelos Trolls. A jovem então diz que irá contar tudo para seu pai. Nesse momento, os funcionários a pegam. Snatcher terá que eliminá-la para que ela não conte a verdade para o líder. Nesse momento, Ovos consegue ajudá-la e fugir com ela para o esgoto. Snatcher fica extremamente preocupado com o que acabou de acontecer, já que ele estava prestes a perder tudo que já conseguiu. Assim que chegou no esgoto, Winifred ficou extremamente assustada com os Trolls, mas ela achou estranho, pois eles não queriam devorá-la. A jovem então observou enquanto Ovos contou para todos os Trolls que todos os seus amigos ainda estavam vivos. Sem entender nada, Winifred foi perguntá-lo o que estava acontecendo. Ovos então a contou que eles, os Trolls, não se alimentavam de seres humanos. Winifred então disse que ele não era um Troll, mas sim um ser humano, e todas as suas características eram humanas. Porém, Ovos apenas dá desculpas dizendo que ele é um tipo diferente de Troll. Winifred até mesmo mostra que as mãos dele são diferentes das mãos de um Troll. Não querendo acreditar, Ovos pergunta a Sapato se isso é verdade, e ele diz que sim, Ovos é realmente um humano. Winifred acha
acha que Sapato está confessando ter subtraído ovos de sua família, pois ele é o bebê Trubshaw. Entretanto, não é isso que Sapato está dizendo. Ele então diz que ovos foi dado para ele. Vemos então um flashback que conta toda a verdade. Muitos anos atrás existia um homem gentil que era um inventor. Um dia ele percebeu que os Trolls também gostavam de construir coisas e passou a tratá-los como seus amigos. Até mesmo brincava com eles junto de seu filho. Entretanto, uma noite Snatcher chegou em sua casa. Ele sabia que esse homem era o maior inventor da cidade e queria que ele construísse uma máquina para eliminar os Trolls. Muito bondoso e gentil, o homem conhecia a verdadeira natureza dos Trolls e não queria fazer o que Snatcher o pedia. Snatcher então resolveu pegar seu filho para chantageá-lo. Só que numa última tentativa desesperada, o pai conseguiu pegar seu filho e entregá-lo para Sapato, pedindo para que o Troll o levasse em segurança. Em seguida, Snatcher eliminou o inventor. Ovos ficou extremamente triste ao saber da verdade. Winifred tentou fazê-lo se sentir melhor dizendo que seu pai era uma pessoa extremamente boa. O jovem, entretanto, não sabe o que é um pai, e Winifred explica que um pai é uma pessoa que faz tudo por você. Ovos então tem uma ideia. Ele quer que Winifred conte para o pai dela que ele é o bebê Trubshaw e assim resolva todo o problema dos Trolls. Só que Winifred sabe que seu pai nunca escutaria uma criança. Ela então tem uma ideia. Ela então pede que os Trolls mostrem para ela tudo que eles subtraíram da cidade. Com essas coisas, a jovem consegue fazer uma roupa de garoto normal para Ovos. Eles então vão até a casa dela onde estava tendo um tipo de baile. Afinal, hoje é o dia da lembrança do bebê Trubshaw. Já que nunca esteve na presença de seres humanos, Ovos não consegue se comportar direito na festa e todos ficam com nojo e medo dele. De repente, o líder da cidade aparece. Ele então diz para as pessoas que conseguiu todo o dinheiro para construir um novo hospital para as crianças, mas desistiu no último instante de construí-lo para usar o dinheiro para comprar o maior queijo do mundo. Percebendo que essa é a sua oportunidade para conversar com ele, Ovos tenta se aproximar, mas é parado pela Madame Frufru. Nesse momento, percebemos mais uma outra verdade. Durante todo esse tempo, a Madame Frufru era Snatcher disfarçado. Era através da Madame Frufru que ele colocava medo nas pessoas sobre os Trolls. O homem então diz para Ovos que essa noite irá eliminar todos os seus amigos Trolls e em seguida parte para cima dele para tirar sua vida. Só que do nada um homem aparece pedindo para que a Madame Frufru vá dançar com ele. Ovos escapou por pouco. Do lado de fora, Winifred o pega para dançar. Eles tinham que esperar um pouco antes de ter a chance de conversar com o líder. Durante a dança, Ovos conta para ela que a Madame Frufru na verdade é Snatcher. O homem disfarçado tentou de tudo para pegar Ovos durante a dança, porém ele conseguiu fugir. Depois correu para tentar falar com o líder da cidade. Durante um embate, a Madame Frufru acabou arremessando Ovos contra o pedestal que segurava o queijo, e o queijo gigante saiu rolando e foi parar no rio da cidade. Todos entraram em choque com isso, e Ovos usou a oportunidade para contar a verdade. Ele é o bebê Trubshaw e a Madame Frufru é Snatcher disfarçado. Ele queria enganar a todos para ganhar um chapéu branco utilizando a vida dos Trolls. O jovem também diz que Trolls não machucam ninguém. Porém, o líder da cidade não ouviu nada, ele apenas pensava em seu queijo. Ovos tentou desmascarar a Madame Frufru, porém todos ficaram com pena dela e acharam que era apenas uma peruca, e a mulher era careca. Por causa disso tudo, o líder expulsou Ovos de sua casa. Winifred vai tentar convencer Ovos a ficar, porém ele diz que as pessoas são apenas monstros egoístas e ele não quer ser como elas. É muito melhor ser um troll. Eles então se despedem e Ovos volta para seus amigos. Ele diz que todos têm que sair da caverna agora, pois Snatcher está chegando para eliminá-los. Só que a natureza dos Trolls é bondosa e passiva e eles não querem sair de sua caverna. Por causa disso, Ovos fica irritado e tenta convencê-los, porém todos ficam com medo e se escondem em suas caixas. De repente, o teto começa a tremer. Snatcher chegou com a máquina gigantesca movida a vapor criada pelos Trolls. Ele os fez a construir para que ele pudesse eliminar os Trolls restantes. Ovos tenta salvar seus amigos, porém é inútil. Snatcher consegue capturar a todos. No último instante, Sapato tenta defender seu melhor amigo, mas não é páreo para os homens e eles conseguem levar a todos. Depois de ser capturado,
Ovos vê aquele homem que havia visto antes. Ele também estava preso no mesmo local. Snatcher então aparece e conta para Ovos que aquele homem é seu pai. Ele sobreviveu naquela noite, mas acabou ficando com um parafuso a menos por causa de todos os anos que passou pendurado de cabeça para baixo. Só que mesmo assim, isso foi o suficiente para que ele construísse a máquina junto dos Trolls. Snatcher então diz que essa noite irá destruir todos os Trolls. Ovos tenta mandar seus amigos correrem e saírem dali, porém eles não se movem. A natureza deles não os permite fazer isso. Seu pai, mesmo doido da cabeça, diz para ele que ele tem que convencer seus amigos a fugir. Só que Ovos sabe que eles não poderiam fazer isso, pois teriam que mudar sua natureza. O homem então diz que o próprio Ovos conseguiu mudar sua natureza e ele pode fazer seus amigos também mudarem. Ovos então grita para seus amigos mudarem assim como ele mudou. Eles têm que correr por suas vidas e se salvarem. Nesse momento, o homem acaba reconhecendo Ovos como seu filho. Só que todo o esforço não adiantou. Snatcher amassou todos os Trolls junto de suas caixas. Ovos ficou muito triste com isso. Em seguida, Snatcher foi com sua grande máquina para a cidade. Ele estava anunciando que conseguiu se livrar de todos os Trolls e a partir de agora as pessoas poderiam voltar para as ruas tranquilas. Ele então levou o último dos Trolls para a cidade para eliminá-lo na frente do líder e assim garantir seu chapéu branco. As pessoas exigiram que o líder desse para Snatcher um chapéu branco assim que ele eliminasse o último Troll. O homem então desceu de sua máquina e mandou que seus funcionários o eliminassem. Esse último Troll era Ovos. Eles colocaram uma máscara de Troll nele. Quando estavam prestes a queimar o pequeno jovem e o líder estava prestes a colocar o chapéu na cabeça de Snatcher, Winifred apareceu. Ela falou com os dois homens e disse que as pessoas achavam que eles eram do mal. Os dois se incomodavam muito com isso, pois acreditavam estar fazendo o bem. A jovem então disse para eles que se eles queriam realmente ser do bem, não poderiam queimar um jovem vivo. Os dois ouviram as palavras dela e decidiram não fazer aquilo com Ovos. Só que o terceiro funcionário apareceu e continuou com o plano. Quando Ovos estava prestes a perder sua vida, seu pai apareceu dirigindo uma máquina junto dos outros Trolls. Esses Trolls então impediram que Ovos perdesse a vida. Depois de salvá-lo, eles explicaram que o discurso dele havia os salvado. Naquele momento, eles saíram de suas caixas e se esconderam. Nesse momento, as pessoas da cidade perceberam que os Trolls estavam junto com seres humanos e que não eram do mal. Todos estão vendo a verdade. Sem querer desistir de seu plano, Snatcher pega sua máquina e parte para cima deles. Os Trolls então começam a desmontar a máquina que eles mesmos fizeram, a fim de distrair Snatcher para que ele não eliminasse todos antes de destruírem sua máquina. Winifred pegou o chapéu de seu pai e correu com ele para distraí-lo. Todos ajudaram, inclusive os funcionários de Snatcher. Graças a isso, Ovos conseguiu se aproximar dele e descer uma mangueira que a máquina usava para se alimentar. Essa mangueira então foi colocada no esgoto da cidade e Ovos apertou um botão. Esse botão fez a máquina sugar toda aquela água e explodir. Depois disso, os funcionários do líder chegaram até o local com aquele grande queijo que estava no rio. De repente, Ovos e Snatcher saíram voando de dentro da máquina e caíram no queijo. Como era alérgico a queijo, Snatcher se tornou um grande monstro desfigurado. Ele então pegou a filha do líder. Sem outra escolha, o líder teve que dar seu chapéu branco para ele em troca de sua filha. Snatcher então insistiu que teria que ser levado para a sala para provar queijos. Afinal, ele queria fazer parte da nobreza. Lá dentro, o líder deu para ele o queijo mais caro que ele tinha. Winifred conseguiu morder Snatcher e se livrar de suas garras. Antes que Snatcher comesse aquele queijo, Ovos disse para ele não fazer isso, pois aquele queijo não podia mudar quem ele era. Apenas ele mesmo podia fazer isso. Só que Snatcher não deu ouvidos a ele e comeu o queijo. De repente, ele explodiu. Afinal, estava muito inchado por causa de sua alergia. Depois disso, sabendo de toda a verdade, vemos que Winifred montou um show para contar que os Trolls eram bondosos para a cidade. Os pequenos Trolls então passaram o resto de suas vidas consertando as coisas para as pessoas. Todos acabaram felizes para sempre. Obrigado por assistir. Até o próximo!